sua frente, buscando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, restaurando o culto a Deus no templo. Rei Uzias assumiu o trono em um caos econômico em Judá. O exército de Judá havia sido destruído por seu pai, que governou antes dele. Então o reino estava um caos quando ele assume. E o papel de Uzias agora era colocar Deus à frente, tomar uma posição de obediência ao Senhor e levantar aquela nação. E foi o que aconteceu. Quando Uzias coloca o Senhor à frente do reino de Judá, Deus começa a dar vitórias no campo armamentista. O exército de Judá começa a lutar contra as nações vizinhas que se levantavam, e Judá começa a vencer. Ele fortificou a nação de Judá, ele fortificou o exército, ele comprou armamentos de nações vizinhas e fortificou o seu exército, de forma que aquele exército de Judá se tornou um dos mais temidos de sua época. Na área econômica, ele fez acordos com as nações estrangeiras, ele abriu os portos e as estradas para negociar com as nações, de maneira que houve uma prosperidade tão grande em Judá, que desde os tempos de Salomão não se havia visto. Então Uzias colocou Judá em um outro patamar. A nação que estava caída agora era vitoriosa. A nação que estava destruída agora estava reconstruída, com Deus sendo a sua força. Todavia, a fama de Uzias correu por todas as nações. Viam pessoas de todas as nações para saber o que Uzias estava fazendo, para saber qual era o segredo de Uzias. Egito, Pérsia, Síria, nações ainda mais distantes vinham para saber qual era o segredo da prosperidade de Uzias. Isso subiu a cabeça do rei, e ele começou a pensar que ele não precisava mais de Deus, de maneira que ele pega um incensário, entra dentro do templo do Senhor, toma a frente dos sacerdotes e resolve oferecer incenso ao Senhor. Amados, só quem podia oferecer incenso ao Senhor, só quem podia oferecer sacrifícios ao Senhor dentro do templo, só quem podia ministrar os cultos ao Senhor dentro do templo eram os sacerdotes, porque eles haviam sido chamados para isso. Mas Uzias ignorou a chamada de Deus e se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra a palavra de Deus e resolveu fazer aquilo que não era lícito ao seu cargo. Aquilo que Uzias foi chamado foi para reger a nação de Israel, foi para ser o rei de Israel. Ele não foi chamado para ser sacerdote. No entanto, ele acreditou que ele não precisava mais obedecer ao Senhor, porque ele se tornou um homem muito poderoso. Glória a Deus. É um perigo quando alguém resolve fazer aquilo que não foi chamado para fazer. É um perigo quando alguém resolve ignorar aquilo que Deus falou e fazer o contrário. É tolice se meter naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Aleluia. E aconteceu o quê? Depois da advertência dos sacerdotes, Uzias acendeu incenso. E na mesma hora que Uzias acende aquele incenso, na sua testa Deus planta uma lepra. E agora Uzias estava amaldiçoado por Deus, porque desobedeceu a voz do Senhor. O Deus que havia sido a sua força, o Deus que havia levantado o seu reinado, o Deus que havia levantado a sua nação, o Deus que havia soprado o seu nome sobre os quatro cantos daquela terra. Uzias se levanta contra o Senhor, e Deus o amaldiçoou com uma lepra, condenando Uzias a ficar recluso dentro do seu quarto até o dia que ele morresse. Amados, nós nunca devemos nos levantar contra a ordem do Senhor. Se Ele te chamou para fazer algo, faça o que Ele te chamou para fazer. Não queira assumir a chamada de outra pessoa.
Porque você só vai acumular uma carga pesada sobre as suas costas que você não vai conseguir carregar. É, Deus. Tem pessoas que Deus chamou para uma obra, mas Ele quer outra obra. Quem Deus chama para ser pregador, tem que ser pregador. Não vai aguentar o fardo de ser um pastor. Quem Deus chama para ser um pastor, não vai aguentar o fardo de ser um mestre. Quem foi chamado para ser um mestre não vai aguentar o fardo de ser um pregador, porque são chamadas diferentes. Quem foi chamado para ser pregador não pode ser profeta, porque é uma chamada diferente. E quem foi chamado para ser profeta não pode ousar querer uma posição diferente, porque foi chamado para ser profeta. Existe um propósito em cada chamada do Senhor. Quando Ele chama para pastor, é para pastorear, e Ele capacita para pastorear. Quando Ele chama para ser profeta, Ele levanta a pessoa para ser um profeta. Quando Ele chama para ser um diácono, a pessoa vai ficar a vida inteira servindo como diácono e vai ser capacitado para aquilo. E se tentar colocar um fardo maior nas costas, vai descobrir que está em rebelião contra o Senhor. E foi o que Uzias fez, se rebelou contra o Senhor e pagou o preço. Todas as vezes que nós desobedecemos a voz do Senhor e queremos fazer a nossa vontade, existe um preço a ser pago. Não é porque Deus é ruim, mas é porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos ter que colher. Tudo aquilo que nós fazemos, existe um preço a ser pago. Se escolhemos obedecer ao Senhor, viveremos debaixo da unção do Senhor, viveremos debaixo da bênção do Senhor, debaixo da prosperidade do Senhor. Mas se escolhemos desobedecer ao Senhor, viveremos debaixo da maldição do Senhor. Por quê? Porque estaremos lutando contra Deus. Quem luta com Deus e vence? E Uzias experimentou isso em sua própria carne, ganhando uma lepra que tomou seu corpo todo, até o dia que chega a sua morte. Ele ficou recluso dentro de um quarto. E no dia que Uzias morreu, houve um grande lamento nas terras de Judá, porque ele era muito querido. Apesar de desobedecer ao Senhor, apesar de se colocar em uma posição contrária à palavra de Deus, apesar de enfrentar os sacerdotes dentro do templo, o povo amava Uzias. Mesmo Deus tendo rejeitado, o povo ainda amava Uzias. E no dia que aquele rei morreu, o povo não sabia mais o que fazer, não sabia a quem recorrer. Imagina que muitas coisas passavam na cabeça do povo de Judá. O grande líder morreu. Quem vai se levantar depois dele? Será que vai ter a mesma dedicação ao reino? Será que vai fortificar o exército? Será que vai trazer a prosperidade? Ou será que vai afundar a nação em miséria outra vez? O povo estava preocupado. Eles estavam em luto, eles estavam preocupados, eles estavam desesperados. E eles não tinham uma direção, porque os olhos do povo não estavam voltados para Deus, estavam voltados para o rei. E quando o rei morreu, aquele povo tomou um choque de realidade. O rei não é um Deus. Então, nesse cenário, o profeta Isaías, ele resolve ir para o templo, buscar a face do Senhor, buscar uma direção do Senhor, buscar uma palavra profética. E quando Isaías entra no templo para buscar a face do Senhor, ele é arrebatado dos seus sentidos, e ele é levado a ver o Senhor. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe por que Deus fez isso no ano em que morreu o rei Uzias? Porque o trono estava vazio, o povo estava desesperado. E quando Isaías abre os seus olhos, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe o que isso significa? O povo estava desesperado porque não tinha mais um rei, mas Deus estava dizendo: eu ainda estou no trono.
Glória a Deus. O rei de Judá morreu, mas eu ainda estou vivo assentado no trono. O rei não pode estar em caos, mas eu ainda estou no trono. Deixa eu te falar uma coisa. Pode estar acontecendo coisas difíceis na tua vida, mas o Senhor ainda está sentado no trono. O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. E Ele diz para você nessa noite: eu ainda sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora presta atenção nos detalhes que ele descreve naquela visão. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isso significa que Deus é o rei de toda a terra, que não existe outro rei além dele. Então Isaías naquele momento ele pensa: estou diante do Rei dos Reis. Não existe um rei maior do que esse. Não existe uma direção maior do que a direção de Deus. Então ele vai dizer: o seu séquito enchia todo o tempo. Sabe o que é o séquito? Era a barra das vestes que só o sumo sacerdote usava. Apenas uma única pessoa em Judá usava uma veste daquela, que era o sumo sacerdote. E quando Isaías vê que aquelas vestes enchiam todo o templo, ele entendeu que Deus, Ele não só está no controle da nação, mas Ele também está no controle da vida espiritual da nação. Ele está no controle do culto, Ele está no controle da igreja, Ele está no controle do seu povo. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o sacerdote dos sacerdotes, Ele é o profeta dos profetas, Ele é o pastor dos pastores, Ele é aquele que vive e reina. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode estar se levantando falsos cristos, falsos profetas, tentando destruir a igreja, mas o dono da igreja ainda está sentado no trono. O dono da igreja ainda reina. Aleluia. Glória a Deus. O mundo pode se levantar contra a igreja, mas o dono da igreja ainda reina. O mundo pode tentar destruir a igreja, mas o dono da igreja ainda está sentado no alto e sublime trono. E se o dono da igreja ainda está sentado no alto e sublime trono, ele ainda controla a sua igreja, ele ainda tem domínio sobre o seu povo, ele ainda opera aquilo que o homem não pode operar, ele ainda abre porta que o homem não pode abrir, ele ainda cura enfermidade que o ser humano não pode curar, ele ainda levanta o abatido, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele renova. E se você vier com o teu coração voltado para ele nessa noite, ele vai descer renovo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías vai olhar e ele vai perceber que ao redor do trono de Deus tem anjos voando, mas não era qualquer tipo de anjo que estava ali. Ele vai dizer que eram serafins. Sabe o que é serafim? Seriam anjos de fogo. Serafins seriam anjos de fogo. Por que eles eram anjos de fogo? Primeiro, porque eles estavam ao redor do trono de Deus e a glória do Senhor resplandecia. E quando a glória do Senhor resplandecia, era assim como Moisés quando desceu do monte, seu rosto brilhava, porque quem está perto de Deus reflete a glória do Senhor. Aleluia. Quem chega perto de Deus reflete a glória dele. É Deus. Segundo lugar, porque eles ardiam de amor e de zelo pela presença do Senhor. Imagina que de dia e de noite aqueles anjos adoravam ao Senhor. De dia e de noite eles estavam ao redor do trono de Deus cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles ardiam, eles queimavam de desejo pela presença do Senhor. Eles não sabiam viver longe da presença do Senhor. A presença de Deus incendiava o coração. Agora, eu quero te levar a imaginar que o salmista, Salmo 104, verso 4, o que é repetido em Hebreus capítulo 1, versículo 7, vai dizer: porque Deus faz os seus anjos vento
e dos seus ministros labaredas de fogo. Você não entendeu ainda? Sabe quem é ministro do Senhor na terra? A igreja. Nós somos os ministros do Senhor. E se Ele faz dos anjos vento, Ele faz de mim e de você labaredas de fogo. Assim como os serafins que voavam ao redor do trono de Deus, Ele faz de nós labaredas de fogo. Agora eu quero te levar para Atos capítulo 2, verso 1. E no dia de Pentecostes foi ouvido um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foi vista sobre eles línguas como chamas, 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 chamas de fogo que incendiou aquela casa, e todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios, 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 cheios. Só porque foram cheios do Espírito Santo, porque se aproximaram de Deus. Quem ousa se aproximar do trono de Deus vai ser incendiado, vai ser feito labareda de fogo. Quem ousa se chegar ao trono de Deus vai ser cheio do poder de Deus. Aleluia. Isaías, então, diante daquela visão, ele vai dizer ainda que aqueles anjos começavam a adorar ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele vai reparar uma coisa um tanto quanto diferente. Ele vai ver que aqueles anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seu corpo ou seus pés, e com 2 voavam. E eu fui questionar ao Senhor, por que eles cobriam o rosto? E descobri que eles se negavam, apesar de poder fazer, eles se negavam a olhar para a face do Senhor, por temor, reverência, respeito, honra. Porque eles olhavam para si mesmos e diziam: nós não somos dignos de olhar para a face do Todo-Poderoso. Eles se achegavam, eles estavam ao redor do trono de Deus, e eles se negavam a olhar ao Senhor, porque eles diziam: nós somos pequenos demais diante da grandeza do Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Isso é uma lição para nós. Nos achegarmos diante de Deus, não de qualquer maneira, mas reconhecendo que Ele é grande e que nós somos dependentes do Senhor, que nós é que precisamos dEle, e que sem Ele nós nada somos e nós nada podemos fazer, que se não fosse a bondade e a misericórdia dEle, hoje nós não estaríamos aqui. Muito pelo contrário, se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, tem pessoas aqui que já tinham descido à sepultura há muito tempo. Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, tem pessoas agora que estariam fazendo coisas que não deveriam fazer, se opondo a Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas aqui neste lugar que desde quando nasceram foram amaldiçoadas no ventre de suas mães, e se não fosse a bondade do Senhor, Ele não tinha quebrado essa maldição, te levantado do fundo do poço, rasgado a condenação de morte, e te levantado para estar na presença dEle, glorificando o nome dEle. Os serafins sabiam da grandeza. Então eles cobriam o seu rosto. Com 2 ele cobria os seus pés. Os pés, dentro das Escrituras, eles representam a nossa vida com Deus, as nossas obras, aquilo que nós fazemos diante de Deus. E por que eles cobriam? Porque eles sabiam que independente daquilo que eles façam, ou daquilo que eles poderiam fazer, o grande é Deus. Eles não podiam se vangloriar diante do Senhor. Eles não podiam chegar diante de Deus e se vangloriar. Eles não podiam chegar diante de Deus e dizer: eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, porque diante de Deus não tem obras que não se desfaleçam. E a única coisa que eles podiam fazer era se cobrir. Oh, glória! Não importa aquilo que eu e você podemos fazer, não importa aquilo que eu e você façamos, se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Senhor, aquilo que eu e você fazemos não é nada mais nada menos que a manifestação da bondade de Deus. Toda obra que eu e você possamos fazer nessa terra para o Senhor, diante de Deus, não significa nada. Porque se não for a bondade dele em nossas vidas, nós nada podemos fazer. Pelo contrário, Ele resolve nos honrar, nos escolhendo para ser portadores do fogo dele. E então Isaías,
ele vai ver que quando aqueles anjos adoravam ao Senhor, a casa se enchia de fumaça. No Velho Testamento, quando Moisés terminou o templo, os levitas começaram a adorar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que a fumaça da glória de Deus encheu todo o templo. A manifestação da glória de Deus encheu todo o templo. Sabe o que isso significa? Quando o povo de Deus se reúne para adorar a Ele em espírito e em verdade, o que foi que Jesus disse? Eu estarei convosco. Quando se estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Aleluia. Sabe o que isso significa? Quando o povo de Deus levanta a sua voz e começa a adorar, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Não, você não entendeu. Quando a igreja começa a dar glória, quando a igreja começa a dar aleluia, o outro fala em línguas, o outro diz que ele é santo, o outro diz que ele é adorado, o outro diz que ele é grande, e a glória de Deus vai invadir o lugar. Quando nós abrimos a boca para adorar o nome do Senhor, a glória de Deus enche toda a casa, como aqueles anjos que estavam ao redor do trono de Deus. A presença de Deus estava no meio. Quando a igreja começa a adorar, a glória de Deus se manifesta ali no meio, e a fumaça da glória de Deus enche toda a casa, de maneira que ninguém é ninguém. Todo mundo só consegue adorar, todo mundo só consegue ver a glória do Senhor. Aleluia. Então Isaías, ele tem um choque de realidade agora. Ele vai olhar para ele e vai dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Isaías estava fazendo aqui agora? Cobrindo o seu rosto e dizendo: eu não sou digno de estar diante do Deus Todo-Poderoso. Quem sou eu para estar diante da presença do Senhor? Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que ele está passando aqui no meio? Ó. Você sabia que ele está passando aqui no meio? Isaías sabia que ele devia se prostrar em reverência diante do Senhor, porque não é de qualquer maneira que se coloca na presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Ah, se a igreja moderna soubesse que em cada culto, seja ele de ensino, seja uma escola dominical, seja um curso de teologia, seja um ensaio do coral, se a igreja moderna soubesse que toda vez que ela se reúne, Jesus está passando no meio, os nossos cultos seriam diferentes, os nossos cultos teriam temor, teriam reverência diante do Senhor. Se a igreja moderna soubesse quem está no nosso meio, Ele está no nosso meio. Toda vez que nos reunimos, se você se reunir na tua casa com 2 pessoas para falar de Jesus, Ele vai estar lá. Se você estiver na rua falando de Jesus, Ele vai estar lá. Se você estiver adorando a Deus dentro do teu carro, Ele vai estar lá. Isaías descobriu que diante de Deus ele precisava cobrir o seu rosto. Aleluia. Então o anjo vai voar, vai usar uma das suas asas que estavam livres para voar e pegar uma brasa de fogo que estava diante do altar e tocar nos lábios de Isaías. Sabe o que estava acontecendo com Isaías agora? Ele estava se tornando um ministro do Senhor. Ele estava se tornando labareda de fogo diante do Senhor. Sabe o que estava acontecendo aqui agora? Isaías estava tomando uma posição de santificação. Isaías sabia que a partir daquele momento a sua vida seria diferente, o seu ministério seria diferente, porque agora ele não era mais só um profeta, ele era ministro do altar do Senhor. Agora ele era portador do fogo do Senhor, ele era portador da glória do Senhor, e ele precisava ser um reflexo da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você recebeu o poder do Espírito Santo, você já foi tocado um dia pelo poder do Espírito Santo, você é ministro do Senhor, você é ministra do Senhor, você é portador, portadora da glória do Senhor. A glória de Deus se manifesta através da tua vida, a presença do Senhor se manifesta nessa terra, é através de você, é a tua boca que Ele vai usar, é a tua vida que Ele vai levantar para anunciar as tuas novas, são as tuas mãos que Ele vai usar para levantar quem está caído. Aleluia. Aleluia. Era a mensagem que Isaías estava recebendo.
e ele ser purificado, ele cobre os seus pés, porque ele sabia que toda a obra que ele estava fazendo na terra não era por vontade dele, mas por vontade do Senhor. Não era pelo poder ou sabedoria ou conhecimento teológico dele, era pela glória de Deus, era pelo poder de Deus. Porque de nada adianta ter conhecimento se não tiver unção de Deus. De nada adianta ter diploma de teologia se não tiver a presença de Deus. De nada adianta se gabar que passa 3, 4 horas de oração se não tiver o poder de Deus. De nada adianta de se gabar que sobe monte, desce monte, vai para vale, vai para não sei aonde, vai para vigília, se não tiver a unção do Senhor. Sem a unção de Deus nós nada podemos fazer. Sem a unção do Senhor nós nada somos. Sem a unção do Senhor a nossa vida nunca vai prosperar. Aleluia. E agora Isaías ele vai tomar uma posição. Ele vai ouvir o Senhor dizendo: quem há de ir por nós? E a quem eu enviarei? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Isaías estava tomando as suas asas, pronto para obedecer ao Senhor. Isaías estava se colocando num lugar de obediência ao Senhor. Agora eu quero voltar no início dessa mensagem. Uzias tomou uma posição de desobediência e foi amaldiçoado. Isaías tomou uma posição de obediência e foi abençoado pelo Senhor. Sabe de onde eu quero chegar nessa mensagem essa noite? Que sem obediência ao Senhor não tem unção. Sem obediência ao Senhor não tem vida no altar. Sem obediência ao Senhor não tem graça, não tem virtude, não tem dons do Espírito Santo se não houver obediência ao Senhor. Se não houver obediência ao Senhor, não tem ministério. Se não houver obediência ao Senhor, não tem Deus vai me usar não. Se não tem obediência ao Senhor, você pode passar 24 horas por dia no monte orando, não vai acontecer nada. A tua vida não vai para frente. Se não tiver obediência ao Senhor, teu dízimo pode ser o mais alto da igreja, não vai acontecer nada. Se não tiver obediência ao Senhor, a tua vida não vai prosperar. Não vai ter cura, não vai ter milagre, não vai ter salvação, não vai ter família transformada, não vai ter filho saindo das drogas. Se não tiver obediência ao Senhor, não tem nada. Glória a Deus. Deus não se move através de pessoas que não obedecem. Nós precisamos estar dispostos diante de Deus a tomar as nossas asas e obedecê-lo prontamente. Nós devemos estar, eu vou falar de novo, prontos a obedecer ao Senhor. Quem há de ir por nós e a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto a te obedecer. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto a fazer a tua vontade. Eis-me aqui. Aleluia. Tem uma passagem de João capítulo 14, verso 23, que Jesus ele vai dizer: se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra, ou vocês vão obedecer a minha palavra. E quando vocês obedecerem a minha palavra, então o Pai virá e habitará dentro de vocês. Aleluia. Só é ministro do altar quem obedece ao Senhor. Glória a Deus. Só é labareda de fogo quem obedece ao Senhor. Se não tem obediência, é fogo de palha. Se não tem obediência, é fogo estranho. Se não tem obediência, pode fazer chover fogo no céu. A glória de Deus não vai estar naquele lugar. A mensagem de Isaías 6 é obediência ao Senhor. Façamos diferente de Uzias e nos coloquemos na posição do Senhor. Posição de obediência, para que a glória de Deus se manifeste em nossa terra, para que possamos viver grandes milagres nessa terra, para que possamos anunciar com poder a salvação. Aleluia, Jesus. Se nós desejamos ser uma igreja poderosa na presença do Senhor, precisamos estar na posição que Ele nos quer, na posição que Ele nos chamou para viver, na posição que Ele nos escolheu para servir. Precisamos estar prontos, sabendo quem Ele é e quem somos nós. Sabendo que nós não podemos chegar diante do Senhor nos vangloriando de nada.
Jesus ele contou uma história interessante de dois homens orando no templo. Um era um fariseu hipócrita, o outro era um coletor de impostos. E Jesus vai dizer que o fariseu religioso, ele orava batendo no pé e dizendo: Senhor, eu jejuo 3 dias por semana. Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Senhor, obrigado porque eu não sou como esse coletor de impostos imundo, mas sou santo. Aí o coletor de impostos rasgava suas vestes e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aleluia. E Jesus ele vai dizer: quem desceu para sua casa justificado? E seus discípulos vão dizer: o coletor de impostos. Sabe por quê? Porque aquele coletor de impostos ele podia não ser um religioso, mas ele entendeu quem ele era e quem era Deus. Glória a Ele Deus. entendeu que nada do que ele pudesse fazer na terra podia chamar a atenção de Deus. Aleluia. Que nós possamos reconhecer quem nós somos e nos achegar diante do altar de Deus, para sermos ministros do altar, para sermos labaredas de fogo, para sermos usados nessa terra pelo Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem se coloca em obediência ao Senhor adquire uma coisa que a maioria das pessoas não tem. É verdade, Deus. E a única Aleluia. maneira de adquirir intimidade com Deus é a obediência ao Senhor. A única maneira Glória a é a Deus. obediência ao Senhor. Vem fazer como Isaías: Senhor, eu estou aqui. Pode estar um caos na nação, pode estar um caos na economia, pode estar um caos dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente da igreja, pode estar um caos espiritual na nação, pode estar um caos na saúde pública. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou aqui. Sejamos dispostos na presença do Senhor. E se nós formos dispostos na presença do Senhor, nós vamos viver grandes milagres. É, nessa Deus. terra. Nós vamos viver Aleluia. grandes milagres dentro da nossa casa. Nós vamos viver histórias para contar que ninguém vai acreditar, porque poderoso é o nosso Deus que está sentado naquele grande trono para reverter qualquer situação contrária. Poderoso é o nosso Deus para mudar qualquer tipo de história, qualquer tipo de cenário. Basta nós olharmos para Ele e depositar a nossa confiança no Senhor. Fica de pé, eu quero fazer.